céu. Então, pessoal, eu estou trabalhando a ideia de um livro ser lançado. Aí você vai me perguntar quando? Quando eu tiver dinheiro, né, irmão? Aí você, por exemplo, pode nos ajudar aí patrocinando, né, de repente, esse livro aí. Capítulo 6 do Gênesis. O versículo 8. Gênesis 6, 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E o versículo 9 vai dizer: são estas as gerações de Noé. Ele era um homem justo e íntegro em suas gerações e andava com Deus. É muito interessante essa expressão em suas gerações. É como se fosse assim, durante o tempo em que ele estava vivendo. Como se fosse assim, durante o seu tempo de vida, durante a sua existência. Os pregadores gostam de usar a expressão contexto, durante o contexto em que ele estava vivendo, durante a história, a época, a circunstância em que ele estava vivendo, né? Por exemplo, qual a circunstância que nós estamos vivendo? Qual o contexto que nós estamos vivendo? Estamos vivendo em 2017. Michel Temer é o presidente do Brasil, sucedendo Dilma Rousseff depois dela ser impeachmentada. Donald Trump é o presidente dos Estados Unidos. Deu para você entender o que é contexto? Deu para você entender o que a Bíblia quer dizer com Noé? Ele servia a Deus em sua geração, em seu tempo de existência, em seu tempo de vida. Observe, por exemplo, o que a Bíblia diz a respeito de outro personagem, está em Atos dos Apóstolos, quem gosta de anotar, em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, o versículo 36, é um dos meus versículos preferidos a respeito de um dos meus personagens preferidos. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 36 diz: tendo, pois, Davi servido a Deus no seu tempo. Então é mais ou menos disso que a Bíblia está dizendo, quando a Bíblia diz que Noé servia a Deus, ou Noé era justo diante de Deus, nas suas gerações. A mesma coisa que Deus está dizendo a respeito de Davi, lá em Atos capítulo 13. Ele serviu a Deus no seu tempo. Ou seja, na sua circunstância, na sua geração, no contexto em que ele foi inserido, não é? Deus abençoe muito todos vocês que estão chegando aí. Que legal, uma boa galera. Eu, como estava dizendo, estou trabalhando a ideia de um livro. E em algumas páginas desse livro, a gente fala um pouquinho sobre Noé, sobre a possibilidade de nós nos destacarmos em meio à nossa geração. Eu juntei aqui alguma coisa para compartilhar com vocês, porque não estou aguentando ficar com isso só para mim. Então, para você que ministra, para você que prega também, é uma boa ideia aí, até para você ministrar aí no final de semana. Deixa eu trazer o notebook mais para perto aqui. Qual era esse tempo que Noé vivia? Você vai observar, quando a Bíblia diz assim, que Noé ele serve a Deus na sua geração, ele faz a diferença na sua geração. O tempo em que Noé vivia foi um tempo, em primeiro lugar, um tempo de revolta contra Deus. Se você ler Gênesis, o capítulo 5 e o capítulo 6, você vai observar, a partir do capítulo 4 já, você vai observar que era um tempo de revolta contra Deus. Veja, a Bíblia não menciona, entre uma série de pecados que haviam, entre uma série de abominações diante de Deus, coisas gravíssimas, não há ali mencionado idolatria, por exemplo. Eles não adoravam outros deuses. É uma pergunta bastante interessante, né? No tempo de Noé, não havia idolatria, não. Haviam outras coisas, mas não havia idolatria. Não havia idolatria porque havia egolatria. Egolatria, quando você adora a si mesmo, o eu. Então eles não adoravam outros deuses, mas adoravam a si mesmo. Eles eram amantes de si mesmo. Gente que vivia como se ele fosse o centro de tudo. Como se não existisse um ser superior, sobrenatural, que coordenasse todas as coisas. Eles viviam como se só eles existissem. Você vai observar que no capítulo 6, 4, 5 e 6, você vai observar, por exemplo, no capítulo 4, versículos 20, 21 e 22, você vai observar os versículos
19, 18 de Gênesis 4, que eles viviam como se só eles existissem, não é? Você vai observar, aí, por exemplo, a poligamia, você vai observar o surgimento da agricultura, você vai observar a indústria, um franco crescimento. Então, era um tempo de revolta enorme contra o Criador e contra a própria criação. Eles se matavam, não é? Tem até um tal de Lameque que matava e fazia cânticos, poesias, né? Brincava com a coisa de matar. Uma outra coisa, então, desse tempo de Noé é que era um tempo de revolta contra Deus e era também um tempo de egolatria, né? Eu já acabei mencionando aí um segundo ponto, um tempo de idolatria. Eles eram ateus praticantes. Eles viviam como se não existisse um Deus, como se tudo girasse apenas em torno da sua vida. Uma outra coisa interessante era um tempo de vida longa. E não dá para ficar discutindo aqui em poucos minutos como eram a contagem dos dias, a contagem dos meses e anos, mas era um tempo de vida longa, porque você vai observar que eles estavam assim vivendo a vida numa certa plenitude de existência. Você vai observar que pessoas viveram 500, 600, 800 anos, não é? Eles só faziam duas coisas, né? É engraçado dizer, mas no tempo de Noé as pessoas faziam duas coisas: pecar e fazer filho. Eram as coisas que eles faziam. Aliás, Jesus vai mencionar sobre esse tempo lá na frente, e Jesus vai dizer que era um tempo em que eles casavam e davam-se em casamento. Interessante, casavam-se e davam-se em casamento. Parece redundância, mas se você observar, literalmente não há redundância, não. Jesus está falando de duas situações diferentes. Eles casavam e depois se davam em casamento. Ou seja, eles trocavam de parceiros assim, de forma absurda, né? Uma outra coisa também é que o tempo de Noé foi um tempo de uma explosão demográfica. É essa a palavra correta, gente? Explosão demográfica. Eu coloquei assim nas minhas anotações aqui, que, como eu disse, é algo que eu estou preparando para um livro. Era um tempo, então, em que as pessoas... havia uma multiplicação, não é? Era muita gente vivendo na Terra. A Terra se encheu de pessoas e automaticamente se encheu de pecado. Parece que também o pecado também havia crescido demograficamente, geograficamente. É interessante pensar sobre isso. Ou seja, onde havia gente, havia pecado. Mais ou menos por aí. Onde havia gente, havia pecado. Uma outra coisa interessante é que era um tempo de sexualidade distorcida. Não é? Isso não quer dizer que ter filhos, se multiplicar, seja pecado, não é nada disso. Mas era um tempo de uma sexualidade distorcida. Você vai ver aí, por exemplo, Lameque, que ele tinha mais de uma mulher. A ideia de família como um todo também havia sido destruída, não é? Porque você observa que Deus criou o sexo. E o ser humano é que deturba, né? Acho que essa é a palavra correta. Agora, uma reflexão interessante sobre isso. Satanás, ele tem experiência milenar. Conhece as gerações, sabe como destruir uma geração. Interessante. Satanás, ele sabe como destruir uma geração. E como que se destrói uma geração? Dando a eles a sensação de liberdade. Então, dando a uma geração uma sensação de liberdade, ou seja, a gente pode fazer o que quiser, como quiser, na hora que quiser, onde quiser, dando essa sensação de liberdade, essa geração vai ser destruída. Pense sobre isso. Dando a uma geração a sensação de liberdade, pode fazer o que quiser, na hora que quiser, com quem quiser, no lugar que quiser, o que der na cabeça, essa geração está perto de ser destruída. Eu sei que você já deve estar pensando aí do outro lado. Caramba, parece que está falando do nosso tempo. E está mesmo. Está mesmo. Jesus disse que próximo da sua vinda, as pessoas viveriam como nos dias de Noé. Então, o tempo de Noé, ele não se difere do nosso tempo. Um tempo em que as pessoas se desviaram completamente de Deus. É uma geração que prega liberdade. Você pode observar isso. Desculpe a expressão, só alguém muito tapadinho
não consegue observar que nós estamos vivendo o tempo de Noé. Um tempo de liberdade exagerada e de uma pregação de liberdade. Assistam as novelas, assistam os filmes, os programas de entretenimento, até mesmo os programas jornalísticos, e você vai observar que nós estamos vivendo um tempo de liberdade exagerada e há uma pregação sobre isso, que tudo pode, vale tudo e etc. Né? Agora, nós observamos também o que a Bíblia vai dizer no capítulo 6 e o versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Ele se destacou no meio da sua geração. E o versículo 9 vai exatamente dizer que Noé era homem justo e íntegro em suas gerações. Observe que no meio daquele povo todo, Noé se destaca. E Noé se destaca como? Servindo a Deus, sendo justo e sendo íntegro. Veja que, para se destacar no meio de uma geração como essa, ou como você aí já deve estar até refletindo, como a nossa geração, para se destacar no meio desta geração, não é necessário tanta coisa, tanta publicidade. Noé não tinha Facebook, irmão. No tempo de Noé não haviam transmissões ao vivo, live, pelo Face ou por outros aplicativos. Não havia. No tempo de Noé, meu irmão, só havia pecado. E a Bíblia diz que Noé se destaca. Então, como Noé se destaca? Noé se destaca sendo íntegro e justo em meio ao seu tempo. Então, não havia no tempo de Noé a publicidade que hoje nós damos aos nossos ministérios. Noé não teve um ministério de publicidade. O que eu estou dizendo com isso, não vá pensar que eu sou contra isso. Pelo contrário, eu sou um apaixonado pela tecnologia, pelas coisas que nós temos. Ó, que legal, eu estou ministrando aqui dentro do meu escritório, um lugar pequeno, e você está aí, sabe Deus onde, não está dando para ler todos os comentários aí, você está me ouvindo, eu estou aqui em Campinas, estado de São Paulo, e você está me assistindo aí agora, nesse exato momento, quando são 17 horas e 38 minutos, sabe lá Deus aonde? Isso não é bom? Claro que é. O que eu estou refletindo é que Noé não tinha nada disso para se destacar. Oh, glória a Deus. Eu começo a falar essas coisas e eu sinto a presença de Deus assim, sinto uma emoção de mencionar isso. Sabe por quê? Porque Noé não se destaca com publicidade alguma. Noé se destaca assim, ó, sendo justo e íntegro em sua geração. Glória a Deus. O destaque que Noé teve foi ser um homem diferente de todos os outros. Meu Deus, isso aqui é... Gente, Noé se destacou porque ele foi contra a correnteza, nadou contra, voou no sentido contrário, andou na contramão, pilotou em sentido contrário. Noé voou contra a direção do vento. Não teve publicidade, não. Noé apenas foi homem íntegro e justo em seu tempo. Max Lucado tem uma frase bastante interessante. Anota aí, você que gosta. A última desgraça possível a nos atingir é nos sentirmos em casa nessa terra. Frase de Max Lucado. A última desgraça possível a nos atingir é nos sentirmos em casa nessa terra. Nós não somos daqui, essa não é a nossa casa. Você vai observar que o desafio de Noé foi muito grande. E, embora aqui no projeto do livro tem bastantes referências, é um estudo realmente, é um livro de estudo que logo logo vai estar na sua mão, se Deus quiser. Eu estou compartilhando com você ideias aqui que vai para esse livro. Eu espero que logo logo eu tenha os recursos para poder publicar esse livro. Uma das coisas que coloquei aqui para você refletir aí também, e vou compartilhar com você agora, é que você vai observar que o pai de Noé, ele se chamava Lameque. Isso é muito interessante. Deixa eu encontrar aqui direitinho para você. Veja, no capítulo 5 e o versículo 28, Lameque viveu 182 anos e gerou um filho a quem pôs o nome de Noé. Então, o pai de Noé se chamava Lameque, e o pai de Lameque se chamava Matusalém, e o pai de Matusalém se chamava Enoque. Então, vejam bem, Enoque, Matusalém,
Lameque e Noé. Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. O que eu quero que você observe é o seguinte, quer dizer então que quando Noé começa a pregação do dilúvio, né, ele tinha ainda parentes, gente. Óbvio, Noé tinha tios, Noé tinha tias. Se você fazer um estudo rápido, assim, simples, você vai observar que Noé tinha família, puxa vida. Noé tinha família. Se você fizer um rápido estudo, você vai observar que o Matusalém vai morrer pouco tempo antes do dilúvio. Mas será que Noé não tinha irmãos, primos, sobrinhos? Então, isso aqui é muito interessante. Qual era esse grande desafio de Noé, então, que eu quero compartilhar com você? Noé teve que ser contra pessoas que ele amava. Noé teve que viver de forma diferente de gente que ele amava. Noé não simplesmente nadou contra a correnteza do mundo. Noé nadou contra a correnteza de sua própria casa, tá? De sua própria família. É certo, então, que Noé não enfrentou apenas o mundo, a sociedade de sua época, ele teve também que enfrentar sua família, seus costumes, sua cultura, o modo de vida. Ele teve que optar, ele teve que fazer uma renúncia. São coisas assim, um lado da história que às vezes a gente não para pensar. Mas Noé, vou repetir, ele teve que nadar contra a correnteza do mundo e também de pessoas que ele amava. Agora, observe então que é possível viver num tempo semelhante ao de Noé e escapar. É possível viver um tempo semelhante ao de Noé e ser como Noé. Noé achou graça aos olhos de Deus. E Noé, ele viveu de forma diferenciada no seu tempo. Observe uma coisa, Deus está nos chamando. Quem tem caneta e papel aí, anota aí. Quem é pregador aí? Levanta a mão, quem é pregador? É possível sim viver no tempo de Noé e é possível ser um Noé do nosso tempo. Anota aí. É possível viver no tempo de Noé e é possível ser um Noé do nosso tempo. Deus está nos chamando para viver o inédito. Deus chamou Noé para viver o inédito. Como assim? Não havia chuva até o dilúvio. A primeira chuva que houve na terra foi o dilúvio. Claro, vai dizer que você não sabia disso. Capítulo 2 do Gênesis, os versículos 5 e 6. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, nenhuma erva do campo tinha brotado, pois o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. Gênesis capítulo 2, ainda não havia chuva, Deus não tinha feito chover sobre a terra. Agora olha o capítulo 6, versículo 17 do Gênesis. Alô? Gênesis 6, 17. Eu trago o dilúvio sobre a terra para destruir tudo que tem vida debaixo dos céus, tudo que há na terra expirará. A primeira grande chuva foi o dilúvio. Capítulo 2, versículo 5. Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. Então, quando Deus diz para Noé, eu vou mandar uma chuva, construa uma arca, Deus estava dizendo para Noé, eu estou te convidando para viver o inédito. E quem acreditar na sua mensagem vai também com você viver o inédito. Fico segurando porque a palavra é a palavra. Viva, viva. Vamos repetir. Quando Deus está dizendo para Noé que vai mandar uma chuva tão grande que ele tem que fazer um grande barco, né, uma arca, para sobreviver a essa chuva, Deus está dizendo a Noé, eu estou fazendo o que nunca fiz. Eu vou fazer algo que eu nunca fiz. E estou te convidando para viver isso.
E quem acreditar na mensagem que você vai transmitir, vai viver aquilo que você vai viver. Deus está dizendo para Noé, eu vou fazer chover, em Gênesis 6:17. Mas Gênesis 2, 5 e 6 está dizendo que nunca tinha chovido. Então, se Deus está dizendo, eu vou mandar uma chuva, mas vai ser tão grande que vai ser preciso, necessário fazer uma grande arca para escapar, porque vai destruir tudo, Deus está dizendo a Noé, eu vou fazer algo que nunca fiz. Eu vou fazer o inédito. Logo, Noé está sendo convidado a fazer o inédito. Eu não sei se já havia aqui as embarcações, tá? Eu não tenho informações para dizer a você se a Arca de Noé foi o primeiro barco da Terra, né? Quem gosta aí das curiosidades, corra atrás disso. Será que a Arca de Noé foi o primeiro grande navio, o primeiro barco? Isso eu não sei. É possível que eles já viajavam sobre os mares, até porque em Gênesis 1:28, Deus pediu ao homem, Deus ordenou ao homem que dominasse sobre os peixes. Não, possivelmente o homem já nadava aí, já atravessava rios, não sei, mares, né? Agora, construir um barco para o mar, para as águas, é interessante. Interessante, é uma coisa que é gente inteligente que faz, é um desafio, você não acha? Naquele tempo, construir um barco, lançar ele no mar e atravessar, é uma coisa top. Agora, top mesmo, meu irmão, é Noé que constrói um barco para a terra. Eles podem ter construído barcos antes de Noé para as águas. Agora, barco para a terra, este foi o primeiro e o único, tá? Porque Noé não constrói um barco para a água. E como que eu sei que Noé não constrói um barco para a água? Porque ele não constrói o barco e arrasta para o mar, não, meu irmão. Ele constrói um barco e o mar é que vai vir até ele. Uau, glória a Deus. Eu vou anotar essa daqui para eu pregar, gente. Espera aí que eu vou anotar esse negócio aqui. Tem umas coisas maravilhosas, né? Vejam, geralmente as pessoas constroem um barco e levam ele para a água. Sim ou não? A gente constrói um barco e leva para a água. Noé não. Noé construiu um barco e a água é que virá até ele. Em nome do Senhor Jesus, que você receba essa palavra. Os projetos que Deus tem te dado. Não é você que vai correr atrás daquilo que fará teu barco andar. Não é você que vai correr atrás do recurso. O recurso virá até você. Pega essa palavra. Vejam, não é Noé que leva a arca para a água. É a água que virá até a arca de Noé. Noé constrói o barco e espera a água vir. O contrário do que nós fazemos, às vezes, no nosso ministério. A gente quer construir o barco e trazer a água também. Arrastar o barco para o mar. Tem muita gente aí com o ministério parado porque está tentando ser diferente de Noé. Ele quer fazer o barco e arrastar o barco para a água. Mas Deus diz a Noé, você tem que fazer só o barco. A água é comigo. Você faz o barco. Mandar a chuva é comigo, Noé. Então esse é o desafio de Deus para Noé. Viver aquilo que ele nunca tinha vivido. Viver o inédito. Viver uma chuva que nunca tinha acontecido na terra. Se Deus te der a oportunidade de viver algo que ninguém viveu, você gostaria? Eu gostaria. Só que o detalhe é que, para viver o que ninguém viveu, é necessário que você acredite a ponto de fazer o que ninguém fez.